Então, depois de todos esses pensadores que a gente vê aqui, no próximo slide a gente vai ver uma curiosidade, que muitas pessoas não sabem, né? Então, nesse próximo slide tem essa curiosidade, né, que hoje a gente só tem faculdade por causa dos cristãos que começaram a fazer ciência. As faculdades, elas foram feitas inicialmente pelos cristãos, porque eles começavam a ter as ideias, dar essas ideias e conversar sobre essas ideias, e isso formou as universidades. Tanto que antes toda a universidade ela tinha, né, o seu polo cristão. Hoje tem muitas faculdades que já não têm mais esses cursos, né, que são as teologias que a gente tem. Então, muitas faculdades elas foram meio que o secular foi expulsando essas faculdades, mas não por culpa das faculdades, também muitas das vezes por conta dos cristãos, né? Porque naquela época também ele se pensava muito, né, em sair desse contexto e que esse contexto não não era fazer missão, não era evangelho, né? Essa área de influência foi sendo esquecida. Hoje, graças a Deus, está se voltando. Hoje a gente tem muitos cristãos dentro dos meios acadêmicos, tem muitos cristãos fazendo ciência, ciência boa. Só que, claro, a gente não se fala muito nisso, né? E aí agora a gente vai ver um pouco das cosmovisões, né, existentes e como que elas pensam, né? Um pouco do que elas pensam, de como elas agem, né? Aquelas perguntas que eu falei lá para vocês, né? Que a gente começou no slide inicial, a gente vai ver elas, como que essas cosmovisões elas reagem, né? Pode passar, o primeiro que a gente vai ver é o teísmo cristão, né? Então, no teísmo cristão, quem é Deus? Deus é um Deus pessoal e infinito. Ele se revela através da sua criação, das escrituras sagradas, e é um Deus triuno, transcende, transcendente, imanente, onisciente, soberano e bom, né? Triuno é a trindade que a gente conhece, né? O teísmo cristão, a ontologia deles, né? O que acredita, a origem de tudo, do universo, foi criado por Deus. Os seres humanos são criados à imagem de Deus, em personalidade, inteligência, moralidade e criatividade. É dessa forma que eles veem a origem de tudo. O valor deles, né, a axiologia, Deus é o valor máximo, não tem ninguém acima de Deus. Deus é o seu valor máximo. E tudo é baseado nele. Os seres humanos foram criados bons. Por causa da queda, eles foram desconfigurados. Então, quando a gente caiu, a criação toda caiu, né? Quando Adão decidiu pecar, né, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele quebrou uma aliança que ele tinha com Deus. E isso fez com que toda a criação ficasse debaixo desse juízo, né, dessa queda. E hoje, o mundo que a gente vive, ele é desconfigurado do padrão inicial. E hoje a gente, como cristão, a gente luta para que essa desconfiguração seja reajustada. Só que a gente sabe, né, que essa configuração ela só vai ser reajustada com a vinda de Cristo, com o governo dele na terra.
né? E para isso que nós nos movemos como filhos, é para isso que, por isso que a gente vive. Deus enviou seu filho para restaurar essa criação. E é ele, a gente é um agente de restauração, mas a restauração completa é só em Cristo, só com Cristo, só na volta dele. Né? O conhecimento, a epistemologia, né? Deus deu ao homem capacidade de conhecer. Ele se comunica com a sua própria criação e traz esse conhecimento. Podemos conhecer através da revelação da criação e através das escrituras. Então, através da criação, a gente conhece quem é Deus. Tem um versículo que diz que diante de Deus, eu não lembro bem referência, mas ele fala que diante de Deus nós somos indesculpáveis. Por quê? Porque a criação ela é uma janela para a gente ver a glória de Deus. A gente vê a glória de Deus através da criação, do mundo criado, das coisas que acontecem. Não tem como um ser ter criado o mundo. Um ser não, né? Não tem como um acaso ter criado um mundo tão inteligente como a gente tem hoje. Então, por isso que fala que nós que somos indesculpáveis, porque a ciência, Romanos 1 diz, a ciência está aí. A ciência não, a criação está aí. Né? A cada vento, a cada árvore, a cada folha que cai, a gente vê a obra de Deus aqui disso. O lugar bonito que você passa revela a glória de Deus. Agora, se nós estamos impostos no cosmovisão, a gente vai ver uma sujeira, não vai remeter à glória de Deus. Essa sujeira, ela vai remeter ao reino das trevas. É por isso que nós, como agentes de transformação, a gente vive para restaurar a beleza das coisas. A beleza comunica com Deus. Né? Quando você passa pelo ambiente onde não tem lixo jogado na rua, onde não tem entulho, onde você tá, aquilo ali remete a uma coisa, né, boa, a bondade de Deus, a glória de Deus. Agora, quando você passa por esse ambiente sujo, você vai ver, isso aí não vai remeter a Deus, vai remeter a várias coisas, só não Deus. Então, por isso que nós devemos cuidar da criação. Né? Nós somos mordomos dessa criação. E como cristãos, o nosso dever também é fazer justiça nessas áreas. É levar pessoas a essa consciência, né, de cuidado da criação, do meio ambiente. Né? Quando a gente... Ontem eu estava vendo uma reportagem que até eu estava falando por isso, que no Maceió, uma empresa de sal extraiu tanto sal dali que ficou um cratera, um buraco. E as casas, não sei se vocês viram essa reportagem, né? E as casas, elas estão se ruindo. E vários bairros tiveram que ser isolados. Tiraram pessoas, tiveram que tirar pessoas até a força, porque não queriam sair. Por quê? Porque a terra vai abrir um buraco de muitos metros e eles não sabem, e eles estão esperando, é questão de hora. Eles não sabem quanto tempo isso vai acontecer, né? Ontem estavam falando em 24 horas, só que é algo que vai impactar, a gente não sabe o tamanho que vai ser, a proporção que vai ser isso, eles vão ser sugados. Então, isso a gente vê que é mau uso com a criação. Não foi esse o plano de Deus. E a gente, com o nosso materialismo, né? Eu digo a gente, o mundo, né? As empresas, se não tem essa consciência de criação, se não tem essa ciência da criação de Deus, da origem,
do valor que existe nas coisas, ela vai só destruir e vai se acabar. E muitos de nós têm esse pensamento, né, que isso é uma cosmovisão errada, de que o mundo vai acabar, então eu vou viver de qualquer jeito, eu vou deixar de qualquer jeito, porque a gente é crente, a gente vai ser arrebatado, a gente vai ser levado, a gente vai. E acaba que não dá valor à criação, vive de qualquer jeito, vive jogando lixo na rua, vive. Isso não é uma cosmovisão cristã coerente, não é uma cosmovisão cristã bíblica. Que a cosmovisão cristã bíblica vai dizer que você deve ser um bom mordomo, você deve cuidar do seu lixo, você deve cuidar da criação. Deus te deu esse pedaço, seja um jardim na tua casa. E é você cuidar. Isso revela a glória de Deus. E o destino final é o propósito de buscar o reino de Deus, né? O teísmo cristão, ele acredita, né, que a gente está aqui para buscar o reino de Deus e fazer o reino de Deus aqui enquanto a gente estiver. Fazer com que as leis, o governo de Deus esteja estabelecido. Quando eu falo governo, não tem a ver com a política em si só, porque também a gente sabe que o governo nenhum, por melhor que ele seja, vai trazer essa consciência de reino. O que vai trazer essa consciência de reino são cristãos, uma verdadeira cosmovisão bíblica, fazendo leis que regem tanto crente quanto não crente, porque isso é Deus. Ele rege o mundo pelas leis e abençoa tanto crente quanto não crente. Como a gente viu agora para trás, a gente vê que tem pessoas que não são crentes, mas recebem a bênção, que não é sobre receber cura ou bênção. O reino é sobre salvação. O que Jesus veio na Terra não foi para te curar, não foi para te salvar, não, quer dizer, não foi para te salvar, não, ele veio para te salvar, mas não foi para curar, não foi para. Isso é consequência, ele cura, a gente sabe que ele cura, mas esse não era o principal foco dele. Quando você vai para o Evangelho, você vê que ele fala de reino, ele traz o reino, é para estabelecer o reino na Terra. E o que é estabelecer o reino na Terra? É viver as verdades e os princípios dele aqui na Terra. Para que a gente chegue à estatura de varão perfeito, como Paulo diz, até a gente ir morar com ele. O destino e a restauração dos seres humanos é de toda a criação. Por isso que é importante esse cuidado da criação. A gente é mordomo dela. E o juízo, ele traz juízo, tanto para a salvação, quanto para a condenação eterna. Então, se você vive pensando dessa forma, você vai agir diferente. As suas atitudes, as suas reações vão ser de forma diferente para com o outro. Por quê? Por medo de. Não é por medo, não é por temor, mas sim por amor, por entender que é um Deus que ama, um Deus que é amor, um Deus que te traz amor e que você quer viver com Ele, mas que para viver com Ele tem uma maneira certa, tem um manual correto. Não adianta eu querer entrar se eu não tiver a senha, né? E a senha é viver essa verdade aqui. O próximo que a gente vai ver é o islamismo, a cosmovisão islâmica. Deus, para eles, é Allah, que Deus criou o universo e o homem. Deus é descrito como um único, infinito, pessoal, transcendente, imanente, onisciente, soberano e bom. Você vê que aqui a Trindade não aparece, né? Nem, nem cogita, nem sabem que isso existe para eles, né?
e a ontologia, a origem, como é que eles entendem que o mundo foi criado, que Allah criou o universo dos seres humanos, do nada. O sistema é fechado e nada acontece fora do decreto divino. O valor deles é Deus. Deus é absoluto. O conhecimento sobre a vontade dele, eles veem no Alcorão. E o Alcorão ensina para eles o que é o certo e o errado. Eles vivem pelo Alcorão. O conhecimento deles vem a epistemologia, Allah deu capacidade de conhecimento por meio da razão e dos sentidos aos seres humanos. Eles podem ter a revelação divina, mas a divindade limita o conhecimento humano. Então, o conhecimento deles é limitado. Deus não revela tanto a eles. A teleologia é o destino deles final, né? É o paraíso ou o inferno. E a morte é a transição da vida para o eterno. Tanto que para eles, por que existe tantos homens bomba, né? Porque para eles acreditam que no final, né, aquele que morreu por Allah vai ter vai para o paraíso, vai chegar lá, vai ter muitas virgens esperando por eles, né? Vai ser tudo de bom. Então, por isso eles matam, por isso eles morrem, por esse valor, desse distinto, né? Agora, eu tô falando isso, mas é só para vocês terem um entendimento. Isso aqui é muito mais profundo, né? Quando a gente estuda sobre o cosmovisão, e vocês podem pesquisar sobre isso, porque cada cosmovisão dessa que eu tô falando, ela tem uma infinidade de coisas, né? E se você buscar, você vai ter muito mais coisas para ser falado, e cada pergunta dessa, né, pode te levar para muitas outras coisas. Eu estou mostrando isso aqui só para você ter o entendimento e essa linha de pensamento, aonde a gente chegou e como que as pessoas pensam, né? Você está vendo aí diferentes origens, vai ver mais, né, diferentes valores. Então, só para a gente ter esse entendimento, para ver onde a gente, como que a gente chegou ao que a gente está hoje, né? E cada uma dessas linhas foi um pensador que veio, né, teorizou isso e, e hoje é estudado sobre isso, né, e é embutido na sociedade. E pessoas que vivem sobre esse sistema reagem de formas diferentes. No próximo slide, a gente vai ver o niilismo. Para o niilista, Deus não existe. A realidade primordial é a matéria. Não tem nada mais do que a matéria. A origem, né? Para o niilista, o universo existe e é causa e efeito. Evolução de milhares de anos. O acaso foi o gatilho do surgimento dos seres humanos. O acaso é um determinismo desconhecido e é um absoluto. O valor deles não possui valor nem sentido. Para eles nada faz sentido, nada tem sentido. A gente tem um cachorro aqui do lado. Não sei se está dando para vocês escutarem direito. Se não tiver, vocês me falam. Epistemologia, para o niilista, o conhecimento, não existe possibilidade de conhecimento. Nenhuma afirmação tem validade nem significado, né? Ou seja, assim, nada tem significado. Hoje a gente tem visto muito isso, né? Da perda desse valor do conhecimento. Então, é a minha verdade, é o que eu acredito, e cada um tem a sua verdade, cada um dá significado à sua vida. Não existe. Né? Não tem afirmação certa, não tem afirmação errada. Todas as afirmações são certas e todas as afirmações são erradas. Parece
absurdo, né, para a gente que pensa, que entende o conhecimento de outra forma, mas para eles isso faz todo sentido. Eles vivem por isso, né? O niilista, ele pode negar até a realidade da própria existência. Tipo, sabe aquelas pessoas que dizem, não, tipo, tem um filme, Matrix, que eles vivem numa ilusão e não sabem se o mundo existe, quando que eles estão na ilusão, quando não estão na ilusão. Não sei quem já viu esse filme, Matrix, mas ele traz bem essa coisa da realidade, né? Dessa realidade, de negar essa realidade. O valor deles não possui valor nesse sentido, né? Para eles nada tem valor. O destino final não existe. Para eles não existe o propósito, não existe. A vida é um absurdo, né? E o destino é a morte. O fim é a própria existência. Então, se o destino é a morte, não existe nada, e o fim vai acabar tudo, não vai existir mais nada. Quando morre, não tem mais matéria, não tem mais espírito, não tem mais nada. Então, não faz sentido eu viver, eu vou, eu vou me suicidar porque vai acabar, e muitos deles fazem isso porque estão em sofrimento e acham que isso tudo vai acabar e pronto. E acabam pegando aquela corda, lembra aquela corda do início? Pegando aquela corda, colocando no pescoço. Né? Então, é muito importante a gente entender essas visões de mundo, porque quando a gente se depara nos nossos aconselhamentos, quando a gente se depara nos nossos discipulados, pessoas chegam até nós com visões de mundo diferentes. Pessoas chegam até nós já com uma cosmovisão formada, com um entendimento formado. E o nosso propósito no discipulado é entender as cosmovisões, a cosmovisão que ele tem, que ele vem para nós, e desconstruir essa cosmovisão, trazendo a verdadeira cosmovisão cristã. Esse é o cerne do discipulado, é levar a cosmovisão cristã bíblica nos nossos encontros, né? Geralmente o discipulado, não sei como que é na igreja de vocês, mas geralmente é uma vez por semana, né? Tem igrejas que fazem até mais, tem lugares que a gente vai entrar depois nesse ponto bem do discipulado, e aí a gente vai falar sobre isso. Mas o discipulado é isso, é você entender que essa pessoa chega para ela, nada faz sentido. E aí você vai apresentar, você vai entender. Isso não é para você chegar e a pessoa vem para você, você entende a visão dela, né, o que está por trás do pensamento dela, e você chegar e dizer, porque tu é niilista. Não, isso é só para você ter um entendimento. E aí você chegar, entender, não, para ele, o propósito não existe. Né? Ele está com ideação suicida, então eu vou levar um propósito para a vida dele, eu vou levar Cristo, que vai ser o propósito da vida dele. Eu vou levar ele a enxergar uma nova realidade, uma nova cosmovisão. É para isso que serve você se deparar com essas cosmovisões. E por isso que eu falo, se você tiver interesse, pesquisa a fundo sobre cada cosmovisão. Se você for no Google acadêmico, você vai ver artigos que falam sobre. Então, aqui a gente só está tendo uma pincelada para entender. Né? Ó, no próximo slide, a gente vai ver, né, que o niilismo é mais um sentimento, é o que você sente, do que uma filosofia.
né, do que algo que, né, aquilo ali eu penso e é isso. Não, é mais um sentimento. É uma postura solitária perante o universo, né, porque ele se sente só. O limite é aquele isolado, é aquela pessoa que não quer falar com ninguém, não tem contato com ninguém. Para ele, ele abraça o sofrimento até ele chegar ao fim último, que é acabar com a existência dele, né? do que propriamente uma cosmovisão. Ele vai muito pelos sentidos, né? No próximo slide, a gente vai ver o existencialismo ateísta. Para ele, Deus não existe. A matéria existe eternamente. E para ele é só matéria. O que ele pode tocar, o que ele pode apalpar, o que ele vê. Nada mais que isso, dizer para ele que tem Deus, que Deus existe. Como que existe Deus se eu não estou vendo, se eu não consigo pegar, ele não é matéria? A origem para ele é o cosmos, é composto unicamente de matéria. Os seres humanos são máquinas complexas, né? Todos nós somos máquinas que trabalhamos, né, diariamente. As pessoas que dão sentido às suas próprias vidas, cada um vive como quer, cada um vive da maneira que quiser, e o outro não tem que estar dando palpite, né? O valor para eles é que cada pessoa deve criar seus próprios valores, porque ele é algo interno de cada pessoa. Aí a gente vê, né, a quebra de valores, que antes os nossos pais tinham valor, hoje não tem mais, né? Antes se vivia pautado por valores morais. Hoje, para muitos, não existe essa moralidade. Você pode tudo que você quiser. Isso vai sendo transformado. Isso vai transformando pessoas, isso vai fazendo discípulos, né? Discípulos não para Cristo. A epistemologia, que é o conhecimento, ele vem pela razão. A razão é autônoma e natural. Os métodos da ciência é o que a gente pode conhecer todas as coisas. Se a ciência não me provar, isso não é válido. Isso não é, não, eu não vou nem te dar importância, porque cientificamente isso não existe. Para mim só existe o que a ciência pode me provar. O destino, e aí, portanto, só existe o que a ciência pode me provar, que se a ciência é, me prova que uma pessoa que está dentro de uma UTI, vivendo com aparelhos, já foi desenganada pelos médicos, os médicos querem desligar esse aparelho, eu não vou esperar milagre, porque isso não existe. Essa pessoa não pode voltar. A ciência não me diz isso. A ciência me diz que os, a, a, os sinais vitais dela, né, o que sustenta ela, vai cair a cada dia. Só que a gente vê que isso não é a verdade. A gente crê no milagre e a gente vê que o milagre está aí. Tanto que esses dias, agora também, há um tempo atrás, não sei se vocês lembram também de um caso, de uma criança que desligaram os aparelhos e o pai não queria. Mas os pais não queriam, entraram na justiça, mas eles perderam e acabaram desligando os aparelhos da criança. A gente vê isso muito acontecer. E por quê? Por cosmovisões como essa. E como se perdeu os valores da família, valores de quem manda, valores. Isso aí influencia o nosso mundo hoje. E a nossa realidade, a gente vive por isso.
E aí fazem leis, porque eles estão no meio de onde fazem as leis. E se a gente, como cristão, sai desse meio, a gente dá lugar a Satanás, porque vão criar leis que não vão condizer. Isso é aquilo que a gente falou, que eu falei, não? Não é só você criar lei, eu estou ali, eu sou cristão, eu vou criar lei só para os crentes. Não. Um governo que entende a verdadeira profissão cristã bíblica vai criar uma lei que vai reger tanto crente quanto não crente. Essa é a verdadeira missão do cristão dentro desse meio. Né? O destino final, o propósito é definido por causa do. O propósito é definido por cada indivíduo livremente. Então, cada um dá o propósito ao final que ele quiser. O destino final é a morte. Logo, quando a gente morrer, a personalidade e a individualidade, isso vai acabar. Né? Então, a gente precisa parar e entender isso. E levar isso às pessoas, sabe? Nos nossos discipulados. Quanto mais pessoas entenderem a verdadeira formação cristã, elas vão refletir, elas vão viver, elas vão para o meio de influência delas e vão levar essas verdades para as suas atitudes. E o objetivo do existencialismo é transcender o linismo, ao guionismo. O seu interesse principal é a humanidade, trazer significado em um mundo que não tem significado. Então, o existencialista, ele quer isso, não? Ele quer pegar esse nihilista e tentar dar um significado para ele que ele acha que deve, que é próprio dele, não é um significado real, né? Mas que ele precisa ter. No próximo slide, esse aí eu falei, é no outro, a gente vai ver o humanismo, né? Que o humanismo é quem é Deus para o humanista. Deus não existe. Você transcende a matéria. A matéria é tudo que existe e nada mais além da matéria. Né? É a humanidade. No próximo slide a gente vai ver que a origem para ele, o universo existe por causa e efeito comum, por evolução de milhares de anos, né? Então aquela questão do Big Bang, as coisas, né? O acaso ele foi o gatilho dos seres humanos. Os seres humanos eles são máquinas complexas. A personalidade é uma inter-relação química e física que não entendemos por completo. Então, nós estamos feitos de matéria, química, fisicamente. O valor, o ser humano, é o valor supremo. Ele é o centro. O homem é o centro de tudo o humanismo. A fonte principal é a existência humana. O conhecimento ele se dá pela razão autônoma e natural. E o método desse conhecimento é a ciência. É por ela que a gente conhece o universo. Considera-se que o mundo está em seu estado normal e o mundo não está caído. Então, não adianta você chegar para o humanista e dizer, ó, isso está acontecendo, o sofrimento está acontecendo por conta da queda, porque ele não vai acreditar. Para ele, o ser humano é bom, o ser humano nasceu bom, e o ser humano é o mais importante, é bom por natureza. Né? Ele considera que o mundo está em seu estado normal, não caído. As experiências humanas, é através dessas experiências que a gente conhece, eles conhecem a realidade. O destino final deles, o propósito da vida é escolhido pelo indivíduo. Ele escolhe o propósito da vida dele, como que ele vai regir a vida dele, até chegar a esse final, né? E o destino final é a morte, a extinção da personalidade e da individualidade.
realidade. Então, eu vou viver como eu quero. Vou viver ao bel prazer. Né? Como dizem, no próximo slide a gente vai ver os humanistas seculares são apenas naturalistas, mas nem todos os naturalistas são humanistas seculares. A única diferença é na ênfase daquilo que é mais importante no naturalismo e no humanismo. É que o naturalismo e o humanismo eles têm uma semelhança, mas ele tem algumas particularidades, né, algumas diferenças. E tem raízes, né? Por exemplo, tem essa centralidade, mas eles se entrelaçam ainda que nessa individualidade de cada um. E tem o materialismo, próximo slide, histórico dialético, que Deus, o homem, é o ser supremo para o homem. Para eles, o Deus não existe, o Deus é o homem. E o homem é o ser supremo de tudo. E daí a gente vai ver as 4 perguntas para o materialismo, no histórico dialético, a origem, só existe o mundo material, que surgiu por processo espontâneo. Só existe um mundo material construído pelos seres humanos historicamente. Esse materialismo histórico dialético quer dizer essa historicidade, né? O homem construindo a sua história ao longo do tempo, ao longo da sua história. Né? Para ele é só essa história que importa, nada mais que isso. O valor é a igualdade social. Todo mundo tem que ser igual, né? Todo mundo tem que ser equiparado, e eles lutam por isso. Né? Só que na Bíblia a gente vê que isso não é uma verdade. Por que isso não é uma verdade? Porque Jesus, né, tem uma palavra que Jesus fala, que os pobres, eles sempre vão existir, que vai existir pobre. Né? E a gente entende isso, essas desigualdades, essas diferenças. Isso é escolha, a escolha do homem. Né? Ele escolheu viver de uma forma e às vezes nem é escolha, a gente não tem explicação. Tem muita coisa que Deus faz que a gente não tem explicação e que Deus não vai dar explicação para a gente. Ele é soberano sobre todas as coisas. Né? Então não adianta a gente querer saber, entender os propósitos. Claro, o nosso papel é cuidar do órfão, cuidar da viúva, né? Cuidar do estrangeiro, cuidar do pobre. Esse é o nosso papel. Agora, querer entender essas desigualdades e morrer para pregar uma cosmovisão de luta por isso, aí é outra história, que eu acho que não cabe a nós, não compete a nós. Mas a gente precisa entender como essas pessoas pensam. Né? O conhecimento, para eles, é a história, é a dialética, é a síntese e a antiteses, que são, você cria uma teoria, você refuta essa teoria e depois cria outra teoria, né, unindo essas duas. Então é isso. Tanto que antigamente, né, hoje se perdeu isso. E com isso eu não estou dizendo que essas coisas são como essa questão da história, a gente precisa, até porque com a Bíblia a gente lidar com a história, né? A gente é pautado por histórias. E eu não estou com isso dizendo que é errado, não. Eu estou dizendo aqui que a gente precisa restaurar, a gente precisa redimir tudo isso, levar esse entendimento para essas pessoas. Né? Porque a nossa história não pode ser desprezada. Né? Mas você só ter esse entendimento de que só isso, não, porque a gente sabe que Deus ele traz o conhecimento,
ele dá o conhecimento. A verdade é que eles não dão a glória para Deus, né? Nessa questão do conhecimento, da história, da dialética. Eles criam e dão glória ao homem, ao material, quando que tudo que acontece é permissão de Deus, é por conta de Deus, é por causa de Deus. E o destino final deles, a teleologia é a revolução em que a velha superestrutura é aniquilada em prol da nova ordem política e social, que reflita melhor a ordem econômica, o fim da opressão e, por fim, a igualdade. Então, para eles, o destino final é esse. Né? É essa revolução que vai vir para unir todo mundo. E trazer essa desigualdade. A gente sabe que isso não é papel. Claro, a gente é agente para isso. A gente não vai ver nosso irmão sofrendo, oprimido, e a gente vai se alegrar com isso. Não, a gente vai tentar ajudar, a gente vai fazer algo, mas esse não é o propósito final, não é o destino final nosso, mas é levar o amor, eu fazer a minha parte para que esse ser humano ele viva uma qualidade de vida melhor. É eu levar a justiça social, que é que, graças a Deus, muitas igrejas hoje estão fazendo, está se levando, está indo para os nossos, esqueci a palavra agora, evangelismos. É a gente ir para os nossos evangelismos e levar essa justiça social, é levar médico, é levar enfermeira, é levar doutores, advogados, né? Pessoas que vão ajudar e orientar essas pessoas que necessitam. Né? Como cristão, nosso papel é esse. Mas para eles não é dessa forma que se vai fazer a justiça social, é através da lei. O hedonismo é a próxima cosmovisão. Né? Deus, ele existe. Deus, ele não existe. Tudo é matéria. E não há nada transcendente. Não tem nada. É só a origem, o cosmos, ele é composto unicamente de matéria, assim como o ser humano. Tudo é matéria. O que determina as ações é a dor e o prazer. Né? Aquela pessoa que só quer viver feliz, que se não tiver aquela felicidade, não está legal, não está bem. Para ele, o que importa é só ser feliz, não é nada. Né? A humanidade deve ser feliz a todo custo. Sempre escolhemos o prazer e evitar a dor. Ele vive querendo evitar essa dor com essa felicidade extrema. A axiologia dele é o prazer absoluto. Então, ele precisa sentir. Aí a gente vai para aquele balanço, que é: ele amarrou uma corda, pôs um balanço, porque balançar naquela árvore vai fazer ele se sentir bem, vai fazer ele se sentir feliz, ele vai ter serotonina no corpo, ele vai. A, a, esse é o prazer máximo dele, né? É a felicidade e o bem-estar. O conhecimento dele é pelas experiências. A experiência é a maior fonte de conhecimento. Aí você vai para essas pessoas que tudo delas é só a minha experiência é que vai. Eu tive experiência com isso, né? Eu experimentei e deu certo. E hoje a gente vê muito isso, né? Que pessoas que se denominam a alguma coisa pela experiência que teve, né?
você vê muitos hoje adolescentes que, por exemplo, experimentam ter esse contato com pessoas do mesmo sexo, e por essa experiência elas já se definem como pessoas, né? Então, isso é errado, né? Essa palavra diz que nós vivemos, nós nascemos, fomos criados, homem e mulher. Homem e mulher fomos criados, né? Não é porque erroneamente eu tive uma experiência que isso vai definir a minha vida toda. O destino final para eles, o propósito do homem é satisfazer o seu corpo. E ele vai até as últimas consequências para satisfazer esse corpo. O final é a morte, a alma morta, ser matéria. A natureza colocou o gênero humano sob o domínio de dois senhores soberanos, a dor e o prazer. Para eles é isso que existe. Eles ditam o que devemos fazer. A dor te diz o que tu deve fazer e o prazer te diz o que tu deve fazer. Não existe mais valor do que é certo, do que é errado, aquilo que tu pode, aquilo que tu não pode, aquilo que vai ferir o teu semelhante, aquilo que não vai ferir. Não, o que vai determinar não é isso. Vai ser, se eu quiser fazer isso, mesmo que fira o meu ser humano, isso vai me fazer feliz, eu vou fazer, porque eu não tenho valor. O valor, o valor foi extinto. Agora a gente vai ver o animismo, né? Para o animista, e a gente tem muitas cosmovisões que vivem dessa forma, muitos países, na verdade, que vivem essa forma, né, para o animismo. Para eles, há, é, Deus, há muitos deuses, e é espírito. Tudo é Deus. Uma vaca é Deus, uma árvore é Deus, tudo emana Deus. Não sei se vocês conseguem lembrar, né, de alguns países que vivem esse pensamento. A origem para eles, o universo e os seres humanos foram criados por esse Deus, ou deuses, por esses deuses espíritos. Ele determina tudo na vida humana. O valor dele, o mundo espiritual, é o mais importante. É necessário agradar e apacentar os espíritos para conseguir favor deles na vida presente. Então, por isso que você vai para, eu acho que se eu não me engano é na Índia, você vai para a Índia e, sei lá, a vaca é sagrada, o rato é sagrado. Eles têm um templo lá, onde eles dão, é o templo de ratos, onde eles dão comida para os ratos, né? Isso, um destino. Então, eles vivem para apacentar essa divindade, esses deuses, essa espiritualidade, porque eles precisam, né, estar bem alimentados para fazer favores para eles. O conhecimento para eles é a sabedoria anciã, né? Os mais velhos para eles quem ditam o conhecimento, o que ditam o que é verdade, o que não é. A experiência com os espíritos são a fonte de conhecimento. Então, eles têm essa experiência direta com esses espíritos que trazem esses conhecimentos. E para eles, a vida é um ciclo sem fim. Você vai, você morre, você pode voltar numa barata, você pode voltar numa outra pessoa, você pode voltar num animal, e fica esse ciclo de volta sem fim, né? A outra cosmovisão que a gente tem é o panteísmo, né? Deus é tudo e tudo é Deus. Deus é o cosmos, Deus é tudo o que existe. Nada existe que não seja Deus. É só Deus. Para o panteísta, a origem é o uno, é a origem de tudo. A alma de
todo e cada ser humano é a alma do cosmos. É, a pessoa é um com o cosmos. É importante perceber a unidade de alguém com o cosmos. E os seres humanos são seres impessoais. Né? O valor para eles, o bem maior, são equivalentes. Eles percebem a unicidade de ir para além de bem e mal. Né? A unicidade dele vai além do bem e do mal. Se você faz algo ruim, coisas ruins acontecerão com você, por causa do karma do mundo. Agora, se você faz algo bom vem para você, aquele sistema de troca, né? Eu faço uma coisa boa, vou receber uma coisa boa. Eu faço uma coisa ruim, vou receber uma coisa ruim. O conhecimento, os seres humanos estão além do conhecimento, eles precisam perceber a unicidade com o cosmos. Então, ele é um com o cosmos, ele conhece através da natureza, através do cosmos, ele abraça a árvore, porque ali é um com ele. A teleologia, que é o destino final, é se tornar um com o uno. Logo, a morte é o fim da existência individual. Muitos caminhos levam ao uno, se não todos, né? Todos os caminhos. O importante é você ser bom para ter coisas boas. Agora, se você não for bom, você volta como para pagar essa, essa dívida, né? Você tem. O próximo é o espiritismo. E, essa cosmovisão, eu não sei em outros lugares, mas aqui no Brasil ela é muito forte, né? Ela não nasceu aqui no Brasil, mas no Brasil ela é muito forte. Ela nasceu com Allan Kardec. Daí o espírito, Deus, é inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. No próximo slide, a gente vai ver que o Espiritismo, a origem dele, o universo, é criação de Deus. Eles creem que o universo é criado por Deus. Os seres humanos são primeiro espíritos, filhos de Deus. O espírito é o princípio inteligente do universo. Né? Então, o espírito é tudo. O, 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 ele foi criado por Deus, simples e ignorante, para evoluir. Então, ele foi criado para vir e o que ele vai aprendendo, ele vai, conforme o tempo, ele vai evoluindo. E ele vai, e essa evolução, ela vai se dar pelos seus próprios esforços. Isso individualmente, cada pessoa, né, evolui individualmente. Para ele, o valor é a evolução do espírito através do bem com o próximo. Então, o valor dele é fazer bem para o outro. Se ele faz bem para o próximo, ele vai conseguir ter essa evolução. O conhecimento dele vem através da mediunidade, da experiência e da reencarnação. Eles têm muito esse conhecimento que eles têm muitos livros que fazem com que eles conheçam. Não sei se vocês já ouviram falar tem até uma escritora famosa, que é Zíbia Gasparetto. Então, ela faz esses livros, e esses livros, eles vêm como, eles chamam de psicografia. Então, eles sentam, o espírito dita para eles o que eles querem passar de conhecimento e eles transcrevem para o livro. Então, quem escreveu esse livro não foi ela, quem escreveu foi o espírito. Tanto que, quando você pega esses livros cristãos, você vê lá psicografado, eles dão crédito para o autor, que é esse espírito, é dessa forma que eles acreditam, que eles adquirem esse conhecimento. Né? O destino final, o espírito decide e cria o seu próprio destino. Ele é dotado de livre-arbítrio.
Então, ele tem um livre-arbítrio para ele fazer o que ele quer ou não. E tem a possibilidade de se tornar cada vez melhor através das reencarnações. Tanto que ele acredita, não sei se vocês já ouviram, pessoas que acreditam que, tipo, o meu, eu, eu, eu sou um espírito que veio de outra época e eu estou com uma pessoa que a gente tem atrito, a gente não se dá. Mas essa pessoa, na outra vida, ela pode ter sido o meu inimigo. Eu posso ter matado ela, então eu venho junto com ela, e talvez ela venha ser até minha irmã, para que eu pague a minha dívida com ela. E eu vivendo junto com ela, eu vou estar pagando essa dívida. É nisso que eles acreditam, né? Então é muito forte esse pensamento aqui. Aquele que acredita que fala com os espíritos, né? Tipo, eu vi meu tio que morreu veio e falou comigo. E eles acreditam e vivem dessa forma, né? Passam isso por gerações. Eu não sei, já é 10h40. Não sei se você quer que eu acabe. Oi, prof. É 10h25 aqui no nosso horário ainda, tem mais 5 minutos. Daí Então nós, dá, acho se que dá você para puder, acabar. se você quiser passar a palavra-chave, e não sei se você vai passar o vídeo hoje ou não, né? É que está aqui Não, prontinho. não vou passar hoje. Ok. Tem mais 2 slides ainda, se você quiser terminar esses dois, daí depois a gente pode finalizar a aula. Tá bom. Tá. O judaísmo, agora a gente vai ver o judaísmo. E a palavra-chave é Yahvé. Judaísmo, para eles, Deus é Yahvé, é pessoal e infinito, e se revela através de sua criação e das escrituras sagradas, a Tanakh. É um Deus uno, transcendente, imanente, onisciente, soberano e bom. Para o judaísmo, a origem, o universo foi criado por Deus do nada, né? Os seres humanos, eles são criados à imagem de Deus, eles têm personalidade, inteligência, moralidade e criatividade. O valor para eles é Deus. Deus é o valor máximo, é o bem maior, e tudo se baseia nele. Os seres humanos foram criados bons, mas por causa da queda foram desconfigurados. Com isso, Deus irá enviar o Messias para restaurar toda a criação, né? Eles pensam muito parecidos com a gente, com a diferença de que eles ainda esperam o Messias, e para nós o Messias já veio, né? O conhecimento deles vem, Deus deu a origem à capacidade de conhecer as coisas e também se comunica com a própria criação. Podemos conhecer através da revelação da criação e através das escrituras. A teleologia deles, que é o destino final. Mas antes eles são baseados só no Pentateuco, né? Os livros de Moisés. São esses livros que eles reconhecem. O destino deles final é a era messiânica, onde não haverá mais sofrimento, não haverá doença, pobreza, morte. Ele reinará em Jerusalém. E ele reinará, né? E Jerusalém ela vai ser reconstruída. Sabe aquele templo sagrado que foi destruído? Eles acreditam, e tanto que eles vivem por isso, né? Para reconstruir esse templo exatamente como era. Tanto que tem pessoas hoje que se preparam, né? Que são descendentes de Arão, né? E se preparam para nessa reconstrução do templo, eles vão trabalhar ali, como era no tempo de Moisés, né? Então, eles vivem por isso. O judaísmo afirma categoricamente a doutrina da imortalidade, a vida após a morte. Se chama em hebraico Olam Rabá,
literalmente o mundo vindouro. Então, eles acreditam. Pode falar? Você pode falar isso, pastor? Oi? É que o senhor escreveu alguma coisa e eu não consegui ver. Ah, sim, é que na verdade os judeus eles reconhecem só o Antigo Testamento, né? O Pentateuco seria a lei mais Sim, propriamente dita, mas eles reconhecem só o Antigo Testamento, que é a lei, os Salmos, os escritos e os profetas, né? Então o Novo Testamento eles não reconhecem, né? Porque não para eles o Messias não veio e também não reconhece o cristianismo, né? sim, isso mesmo. Isso mesmo. E eles se baseiam pela lei, eles vivem, né, por esta lei, e matam e morrem, né, esperando o Messias. Só que, para a gente sabe que o Messias já veio. Né? E aí, a gente vai ver, né, na próxima aula, que esse início pode ser até um início meio, não vou dizer que chato, né, mas é muita teoria, né, mas a gente vai ver na próxima aula que tudo isso nos levou a profundas mudanças, né, na maneira de ver e de viver o mundo. Todas essas formas de pensamento foi o que moldaram o nosso tempo, o nosso mundo, e a gente chegar até onde a gente está hoje. Todos aqueles pensadores não começaram do nada, nada é do nada. A gente fala ideias têm consequências. Uma ideia que eu tenho, se eu levo ela a ferro e fogo, ela vai gerar uma consequência ao meu redor. Né? E eu impacto as pessoas que caminham comigo e que estão ao meu redor. Então, eu sou um agente de transformação. Você, aonde você vai, você tem pessoas que te noteiam, que caminham com você, que têm você como uma fonte de autoridade. E você pode mudar a vida dessa pessoa, você pode impactar a vida dessa pessoa. A questão é, você vai impactar com a cosmovisão bíblica correta ou você vai impactar ela com outras cosmovisões? Porque só a cosmovisão cristã bíblica que responde a todas essas perguntas de maneira coerente e faz com que a gente caminhe de maneira coerente e transforme, mude pessoas, mude ao redor de onde a gente está. Então, nós precisamos estar nesse meio setor para impactar e transformar essas pessoas, para transformar o nosso lugar onde a gente está. Porque se a gente não fizer isso, outra pessoa vem e vai fazer, e vai trazer. Né? Aonde Deus te colocou, ali, você tem pessoas que te veem como autoridade. Né? E o problema dessas cosmovisões todas é que quando você para ter consciência e pensa sobre elas, você vai ver, você vai ver que nenhuma cosmovisão ela é 100%, como que eu posso dizer? Ela é 100% fiel àquilo que ela pensa. A maioria, se não todas, elas são moldadas, ela pega um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho de cada cosmovisão, e ela vai se transformando. Não sei se você já viu aquele. A gente tem muito cristãos que são materialistas. Né? Isso aí é o que? Ele tem uma cosmovisão cristã, mas ele
bebeu um pouco do materialismo, e ele vive um pouco disso. E aí o que acontece? Quando a gente vai para a verdadeira cosmovisão cristã bíblica, a gente vê como que Deus lida com dinheiro. Cristo nos ensinou a lidar com dinheiro. Então não tem por que a gente aprender a lidar com esse dinheiro no mundo, com o mundo. A gente lidar com o dinheiro da forma correta, da forma de Deus, a verdadeira cosmovisão cristã bíblica. Se a gente não está vivendo dessa forma, vamos voltar para a palavra, vamos conversar com o nosso pastor para que ele nos oriente e nos traga essa forma cristã bíblica, né? Porque existe e está na Bíblia. Então, é basicamente isso. Na próxima aula a gente vai ver essas transformações e vocês vão ver o quanto que o mundo mudou e o quanto que isso impactou a vida das pessoas. E essa transformação bagunçou tudo, desconfigurou toda a criação. Mas a criação, toda a criação aguarda a manifestação dos filhos. E quem são os filhos? Somos nós, eu e você. Nós devemos sair e se manifestar para que a mudança aconteça ao nosso redor. Amém? Amém, prof. Muito obrigado pela aula de hoje. Que Deus abençoe você, os alunos também. Nós vamos parar a gravação agora para em seguida já bater a nossa foto. Os alunos gostam no final sempre bater uma foto com quem estava presente. Uhum. E